Olá, meu nome é André Bianco e esse é o primeiro tutorial da Oficina de Fotografia e Vídeos Científicos da Universidade Federal de São Paulo. O que você precisa aprender para transformar a sua fotografia, para dar um passo para uma aquisição de imagens de qualidade? Então, sem dúvida nenhuma, se a gente fosse escolher um elemento apenas da fotografia, eu falaria da fotometria. Bom, para começar, então, nós temos que pegar uma câmera como essa, uma câmera chamada DSLR, que tem como uma das grandes características a capacidade de objetivas intercambiáveis, né? Então, isso aqui é uma objetiva, aqui dentro tem um conjunto de lentes, por isso que a gente vai, a partir de agora, chamar essa peça, né, de objetiva. Muito bem, ela encaixa aqui na baioneta da câmera DSLR, de modo que vocês podem perceber que nós temos uma grande variedade de lentes, e essa variedade permite com que o fotógrafo ele consiga imagens de diferentes naturezas, né, de diferentes desafios. Então eu terei imagens distantes, nas quais eu posso usar uma teleobjetiva. Por exemplo, quando eu estou na natureza e vou fotografar um animal perigoso, que eu não posso me aproximar, ou que fica numa região de difícil acesso, como a copa de uma árvore, eu tenho que usar a teleobjetiva, não tenho alternativa. Ou, enfim, só para citar dois exemplos, uma grande angular, uma lente que uma objetiva, né, que tem um grande espectro, um grande ângulo de captação de imagem. Muito bem. E essas câmeras DSLR, elas têm então a possibilidade de controlar a entrada de luz que vai atingir o seu sensor. E o controle, né, a medida dessa entrada de luz, nós chamamos de fotometria. Para que você possa fazer isso, é muito simples. Você, estando de posse a sua câmera, ela ligada, você vai apertar o disparador. Então, se você apertar ele até o final, você vai ouvir um barulho de disparo. Mas se você apertar só até meio clique, você vai conseguir, olhando na ocular da sua câmera, observar uma régua de fotômetro no seu interior. Essa régua de fotômetro é um instrumento que vai indicar para o fotógrafo como está a entrada de luz na sua câmera. Basicamente, nós temos dois tipos de medida de luz na fotografia: a luz incidente, e aí você utiliza aparelhos como fotômetro de mão, e a luz refletida, que é aquela que você consegue captar no sensor da sua câmera. Então, com a medida dessa régua, se você deixar a marcação da régua exatamente no zero, você estará trabalhando numa entrada de luz que a câmera ela compreende como um equilíbrio entre tons claros e tons escuros. Claro, para o iniciante, ele sempre vai trabalhar com a régua, a marcação na régua no zero, né, para que você não tenha uma fotografia subexposta, ou seja, escura, e nenhuma fotografia superexposta, né, muito clara. Mas isso, já faço uma primeira ressalva aqui também, é um elemento que vai ser trabalhado também na fotografia artística. Então nós temos exemplos de fotógrafos que gostam propositalmente de trabalhar com fotometria um pouco mais escura e fotógrafos que gostam de trabalhar com fotometria um pouco mais clara. Essa é a linguagem desses fotógrafos e as fotos são absolutamente lindas. Então não é uma recomendação que o seu fotômetro esteja sempre num ponto de equilíbrio que é o zero da régua do fotômetro. Isso é apenas uma orientação para que você tenha, por exemplo, um registro no qual você tenha uma garantia de que você não vai perdê-lo por baixa luminosidade ou excesso de luminosidade. Uma vez dominada essa técnica, você vai começar a trabalhar com elementos
um pouco subexposto, um pouco superexposto, para tentar produzir efeitos que sejam mais interessantes artisticamente. Bom, a câmera fotográfica possui 3 elementos básicos que são úteis para o controle da fotometria. Nós temos a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. Cada um desses elementos que eu acabei de mencionar serão tutoriais para 3 próximos vídeos. Então eu vou procurar falar um pouco mais desses elementos nesses momentos. E agora então eu termino apenas recomendando alguns fotógrafos para que vocês possam segui-los no Instagram ou procurar o seu site, para que vocês analisem suas fotografias, vejam como eles trabalham a exposição de luz nas suas fotos. Um dos fotógrafos é o Érico Hiller. Ele é um ótimo exemplo de fotógrafo que trabalha de maneira espetacular aí a fotometria. Algumas das suas fotos ele busca propositalmente uma fotometria com uma subexposição, e isso dá um tom muitas vezes até poético para as imagens dele. Um outro fotógrafo também brasileiro é o André Lion. Ele é um fotógrafo de guerra muito conhecido e premiado, e ele tem alguns trabalhos nos quais ele altera bastante o seu uso da fotometria. Então, com fotos subexpostas, fotos superexpostas, é muito interessante acompanhar o trabalho dele. O André Lion, especificamente, ele tem um trabalho muito difícil, né? Porque ele está numa situação de extremo perigo, né? A fotografia de guerra, mas ele não se restringe a isso, ele tem outros tipos de trabalho também de fotojornalismo. E ao mesmo tempo que ele está ali nessa situação extremamente difícil, ele tem que controlar todos os elementos da sua câmera e produzir uma imagem com um teor artístico também do agrado dele. Então ficam aí essas 2 dicas para aprofundar. Eu também vou colocar abaixo da descrição desse vídeo alguns links de outros vídeos para que vocês possam entrar e assistir alguns detalhes adicionais sobre fotometria. Então aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.